mais esse encontro aqui, mais esse estudo, e Amém. possamos iniciar, tudo seja para a honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Deus maravilhoso e poderoso, Senhor, Tu és aquele em qual nós confiamos, Deus. Nossas vidas estão entregues em Tuas mãos. E não poderíamos entregar em mãos mais maravilhosas, mais perfeitas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos para que Tu nos guarde, nos livre do mal e nos dê força, Senhor, para permanecermos no caminho, na verdade, na vida. Deus amado, Deus querido, ser com meu irmão Renato, para que ele possa trazer a palavra abençoada aos nossos corações, que essa palavra venha e faça um efeito retumbante em nossos corações. Ó Pai amado, Pai querido, nós te pedimos, Senhor, que esse momento seja recebido por Ti, meu Pai, como uma adoração, como um momento, Pai, que nós dedicamos a Ti. Nós queremos, nesse momento, nos consagrarmos a Ti, Senhor. Ser conosco, nos abençoando. Ser conosco, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção estarmos aqui mais uma vez para declarar a palavra do Senhor, palavra que é bênção para o nosso caminho, né? Bênção para a nossa vida. Glória a Deus. Então, hoje estamos no meio aqui da Via Crucis, né? Do Calvário de Jesus Cristo, e Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 16. Então, no último estudo, nós vimos ali sobre os julgamentos, né? Teve um julgamento eclesiástico, em que Jesus foi condenado segundo a lei ali por blasfêmia, e um julgamento civil pelos romanos, em que Jesus foi condenado por se declarar o rei dos judeus, né? Então, Pilatos, por fim, ali, sem querer, né, argumentar, a multidão era toda contra ele, os líderes religiosos incitaram ali o povo contra Jesus, o povo acabou escolhendo ali a Barrabás ao invés do Filho de Deus, e Pilatos entregou Jesus para ser açoitado e depois para ser crucificado. Então, hoje nós iremos estudar um pouco aqui, se Cristo permitir, nós iremos até o versículo 38, né? Glória a Deus, do 16 ao 38. Então, iremos ver hoje que até pregado na cruz, Jesus, ele nos ensina, né? Vai ser bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, vamos iniciar aqui sem mais delongas, porque temos muitos assuntos a tratar, né? Glória a Deus. Então, o versículo 16 fala que após Jesus ser açoitado, né, ele foi entregue para ser crucificação. No 16 fala que os soldados o levaram para dentro do palácio, né, como se até aquele momento ele estivesse fora do palácio, né, do pretório, e ele foi levado ali para dentro e reuniram todo o destacamento, vestiram-no de púrpura, versículo 17, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça, e o saudavam, dizendo, salve, rei dos judeus. Então, Jesus entra ali dentro do pretório, né, que era o palácio do governador Pôncio Pilatos, localizado ali do templo, né, a gente tem um templo, e logo do lado tem a Fortaleza Antônia, né, que ali era o pretório, né, colado no muro do templo. E, após ser açoitado aqui, Jesus, os soldados se reúnem para escarnecer de Jesus, né. Então, você vê que Jesus ali sendo um espetáculo ali para todo um destacamento aqui, ó, reuniu todo o destacamento, né? Então, às vezes a gente vê nos filmes, né, 2, 3, 4 soldados zombando de Jesus, mas a palavra do Senhor aqui no livro de Marcos fala que todo um destacamento se reuniu. Então, segundo o dicionário Strong, fala que um destacamento é composto por cerca de mais ou menos 600 soldados, né, 600 legionários. Então, era um grupo, não sei se seriam 600, mas era um grupo grande ali, escarnecendo de Jesus, né, zombando dele ali. E eles não deram, você vê que ele Jesus não tem tempo nem para descansar, nem de respirar, né? Após o açoite, já jogam ele ali para dentro do pretório, já começam a escarnecer dele, ele não consegue ali nem descansar um pouco ali das suas dores, né? As dores foram realmente, o açoite ali, nós vimos o chicote ali que foi usado, era um chicote de couro, nas pontas tinham pedaços de ossos, né, pedaços de metal, e aquilo ali arrancava pedaços da pele, né, machucava, sangrava, e eles batiam sem pena, né, sem olhar
onde pegasse para ele estava bom, se pegasse no rosto, se pegasse nas costas, no cabelo, nos braços, não tinha importância, né? Então, eles só queriam bater e machucar ali os criminosos, né? Isso, Jesus foi tratado como um deles. Então, sem tempo ali nem para descansar das suas dores, já começam a escarnecer de Jesus, né? Então, eles haviam ouvido, claro, a acusação política que foi feita contra Jesus, que ele se alegava ser o rei dos judeus, e eles começaram a escarnecer nesse sentido aqui, né? Ele foi despido, claro, tiraram a roupa que ele estava vestindo ele, ficou ali com nudez, né? A vergonha da nudez ali, colocaram uma vestimenta cor de púrpura, segundo o versículo 17, ou seja, os nossos pecados, né? A gente sempre trata os nossos pecados como vermelhos, né? Como a escarlata e o carmesim, e aqui uma vestimenta púrpura, né? Meio avermelhada. Então, como se os nossos pecados ali estivessem sobre Jesus, né? Com aquela capa vermelha ali. Ele carregou os nossos pecados, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, tem um versículo que fala, Isaías 1:18, que fala que vinde então e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, através desse sacrifício aqui de Jesus, ele levou, né, os nossos pecados, e essa capa simboliza isso, ele levando ali sobre os ombros os nossos pecados, né? E uma coroa de espinhos também foi tecida ali, né? Eles podiam ter tecido uma coroa de palha, né, uma coroa de outro material, porque o intuito deles era só escarnecer, mas eles pegaram ali uma coroa de espinhos, né? E quando a gente vai lá em Israel, né, a gente consegue ver esses espinhos, né? Consegue ver essa planta que tem lá, né? Tem uma foto aqui que eu vou mostrar para vocês, que ela mostra justamente esses espinhos. Então, você imagina essa planta aqui, e ela é um galho, você pega um galho dela um pouco grande, você traça uma coroa, né? Faz de uma certa forma aí que ela se encaixe, né? Forma uma coroa aí, você encaixar isso na cabeça de uma pessoa, você vai... não é uma dor normal, né? Não é uma situação normal ali de se viver. Você realmente, a pessoa vai ferir ali, pode ferir o olho, pode ferir a cabeça, né? Pode sangue escorrendo ali da cabeça do nosso mestre. Você vê o tamanho dos espinhos aí. Esses espinhos, eles não são flexíveis, eles são bem rígidos, né? Bem duros. E quanto mais seco, mais duro fica esse espinho, né? Então, você vê o tamanho da crueldade aí com o nosso mestre, né? Então, em Mateus, nós temos um detalhe aqui que não tem no livro de Marcos, né, que nós temos que foi dado também para Jesus um cajado, né, simbolizando ali um cetro de rei. Então, Mateus 27:28 fala que tiraram-lhe as vestes, cobriram-lhe com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. Então, uma coroa de espinhos na cabeça e na mão direita um caniço ali, né? Como se fosse um cetro, né? Como se fosse um cetro real. E ajoelhando-se diante dele, eles escarneciam ali, dizendo: salve, rei dos judeus, né? Salve, rei dos judeus. Então, uma cana na cabeça, batiam com essa, tomaram essa cana dele, no versículo 19, davam-lhe na cabeça com o caniço, esse caniço que deram na mão dele para simbolizar o cetro, né, tiraram e davam na cabeça dele, cuspiam nele e, pondo-se de joelho, o adoravam, né, adoravam ali no sentido de escarnecer do nosso mestre. Então, caricaturaram ele de um rei, né, com um manto, com a coroa de espinhos, né, com o caniço na mão, e começaram a adorar ali, fazendo zombaria com o nosso mestre, né? Ajoelhavam sobre ele, dizendo que, escarnecendo, dizendo: salve, não tem aqui em Marcos, mas Mateus fala, né? Salve o rei dos judeus, né? Então, cuspiram nele, fizeram tudo aquilo que eles queriam, né, com o nosso mestre, né? Então, cuspiram naquela face, né, que depois João vai visualizar ali no Apocalipse, na sua glorificação, em Apocalipse 1:16, em que João viu o rosto dele que brilhava mais do que o sol em seu esplendor. Então, aqui ele está como cordeiro, mas em Apocalipse, João vê ele como um leão, né, como um rei vitorioso, glorioso, glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, esse foi o escarnecimento ali que o nosso mestre sofreu ante os soldados romanos, né? Quando ele profetizou ali por 3 vezes
queria ser entregue aos gentios, né, ia ser escarnecido, ia ser cuspido. Aqui cumpre essas 3 profecias que Jesus fala sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Então, por exemplo, quando a gente faz, a Jane falando sobre Gênesis, a gente sempre tenta fazer essa ligação com o livro de Gênesis, quando a gente lembra ali de Isaac, né, que Abraão leva o seu filho para crucificá-lo, e quando ele ia sendo imolado ali, Deus manda um cordeiro ali preso nos arbustos, e aquele cordeiro ali foi morto no lugar de Isaac. Então Jesus foi morto no nosso lugar, né? Jesus era o cordeiro de Deus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. No versículo 20, após terminar todo esse teatro, né, todo esse escárnio, eles retiram todas aquelas vestimentas, né, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora com o fim de crucificá-lo. Então, retiram toda aquela fantasia pelo qual ele foi colocado, pelo qual colocaram nele para zombar dele, e vestiram as suas roupas e o levaram para o local da crucificação. Então, a única coisa que ficou aqui foi a coroa de espinhos, né? A coroa de espinhos, ela ficou na sua cabeça, o que foi tirado ali foi o manto púrpura, e vestiram com as suas próprias vestes, como tem aqui no versículo 20, né? Marcos 15, 20, né? Glória a Deus. Então, Jesus agora sendo levado como um cordeiro para a matança. Não foi bastante ele ser esbofeteado, ser cuspido, né? Ser maltratado, açoitado. Jesus ainda foi obrigado a carregar a sua própria cruz, né? Então, a pessoa que era condenada à crucificação, ela mesma carregava a sua cruz, né? E existe uma certa divergência se a pessoa carregava ou a cruz inteira ou somente a parte de cima, né? Somente a parte que coloca as mãos. Existe uma certa divergência, mas o que importa é que ele carregou algum pedaço ali da cruz, né, para a sua crucificação. E, novamente, eu gostaria de atentar aqui para todos sobre o local da crucificação. Então, a gente vai falar um pouco sobre ele daqui a pouco, no versículo 20, 22, mas só para a gente adiantar, aqui tem os espinhos, e aqui nós temos o local, esse ponto 3 aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem um ponto 3, Fortaleza Antônia, e tem o ponto 1 e 2. Então, Jesus, ele carregou a cruz desse ponto 3 aqui, né, do pretório, aqui do lado é o templo, do ponto 6. Então, ele carregou a cruz daqui até o Gólgota, né, que é o ponto 1. Então, aqui a gente vê pertinho aqui no mapa, mas aqui são muitas ruas, né, ruas tem que fazer curvas e tudo mais, né, e a multidão aí ao redor de Jesus, né, jogando pedras, escarnecendo de Jesus, cuspindo nele, os soldados batendo em Jesus. Então, foi aquele sofrimento, né, aquele sofrimento que nós sempre vemos nos filmes, né, nos filmes a gente sempre vê Jesus sofrendo, Jesus sendo batido, sendo machucado ali, e a gente sempre sempre fica na cabeça, né, quando a gente assiste o filme, marca muito, traz sempre essa memória e esse sofrimento, né, então, algo parecido do que nós vemos nos filmes, né, glória a Deus. Então, Jesus deve ter caído muitas vezes, né, sido empurrado, apressado, né, os romanos apressavam os criminosos, né, açoitado, jogaram pedras, né, jogaram objetos ali no nosso mestre, deram gritos ali, insultos contra o nosso mestre. Então, os filmes, eles retratam, às vezes, bem, né, apesar de um pouco de dramatização ali para pegar a atenção das pessoas, mas foi daquele jeito ali, né? Foi açoitado, escorregou diversas vezes, né? Você imagina com aquela coroa, deve ter batido a cabeça no chão, né? A coroa deve ter fincado mais os seus espinhos na cabeça do nosso mestre, né? Pessoas gritando ali, jogando alimentos nele, jogando pedras nele, né? Jogando todo tipo de palavrão, de insultos contra o nosso mestre, né? Então, realmente foi um sofrimento aqui tremendo. Ele realmente foi moído, né, pelas nossas transgressões, como diz o profeta Isaías, né? A cruz deve ter caído em cima dele, né, quando ele tropeçou ali, quando empurraram ele, né? Quando a gente viajou para Israel, nós estivemos nessa Via Dolorosa, né, chamada Via Dolorosa. Então, realmente são ruas hoje toda moderna, mas naquela época era de chão batido, e Jesus deve ter percorrido tudo aquilo ali carregando essa cruz, né? Então, as suas forças já estavam esgotadas, né, desde a noite anterior
que ele tinha sido preso, que ele tinha sido castigado ali, passou a noite preso, de manhã cedo foi levado ali para Pôncio Pilatos, com certeza não deram nada para o nosso Jesus se alimentar, então ele estava ali fraco, né, estava ali carregando aquela cruz, mas ele seguiu firme, né, ele marchou ali para o Gólgota, para o local da crucificação. Seu corpo sangrando, né, claro, pelas chicotadas ali, pelos açoites que ele tinha acabado de sofrer, então, sobre o peso da cruz ali, Jesus marchou do pretório até o Gólgota, a via dolorosa, né? Glória a Deus. Então, no versículo 21, informa que obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Então, o versículo aqui, tremendo esse versículo, né? Em certo momento ali, Jesus enfraquecido pelos castigos, pelo peso da cruz, ele deve ter caído ao chão, deve ter desfalecido, e alguém ali que passava, que estava ali na multidão, chamado Simão Cirineu, foi obrigado pelos romanos a ajudar a Jesus, né? Ajudar a carregar aquela cruz. Então, Cirineu não era o sobrenome dele, era o local de sua origem, ele era da cidade de Cirene, que fica ali no norte da África, né? A África, o Egito ali, ele é bem próximo da terra de Israel. Então, enquanto Simão Pedro, a gente pode fazer um comparativo entre os dois Simões aqui, né? Enquanto Simão Pedro aqui orgulhosamente disse que iria com Jesus até a morte, até a prisão, até a morte, mas foi outro Simão aqui, Simão Cirineu, e não Simão Pedro, quem ajudou a Jesus, né? Simão Cirineu. Então, Marcos, ele traz esses detalhes aqui. Esses detalhes, a Bíblia não tem nada à toa, né? Tudo que tem na Bíblia tem um significado. Esses nomes desses filhos aqui que Marcos traz, pai de Alexandre de Rufo, é porque depois essa família, ela veio a se converter, ela veio a aceitar, a seguir Jesus, né? Como Senhor e Salvador. Então, Marcos dá esse detalhe sobre os filhos de Simão, né? Porque todos eles se converteram. Tem menção deles no livro de Atos, tem menção deles no livro de Paulo, cita no livro de Romanos. Tem um historiador aqui chamado Warren Wiersbe, que ele escreveu um livro chamado Seja Diligente, que ele afirma que Simão Cirineu havia ido a Jerusalém para participar ali da Páscoa e acabou encontrando ali o mestre, né, Jesus, o Cordeiro de Deus, e sua vida foi transformada, seus filhos, Alexandre e Rufo, são convertidos ao Evangelho, e a sua esposa torna-se mãe do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, Romanos 16:13, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha, ou seja, a mãe ali de Rufo, né, esposa de Simão Cirineu, foi uma mãe ali na fé para Paulo, né, ajudou Paulo ali, uma mãe no sentido de ter acolhido Paulo, ter hospedado Paulo ali. Então, que bênção, né, um rapaz aqui, Simão, que foi intuito de participar da festa da Páscoa e acabou se convertendo ali, carregou a cruz pelo mestre, ajudando o mestre, e acabou, mesmo obrigado, né, mas acabou se convertendo ali, toda a sua família foi salva para a honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, né? Que bênção, né? Que versículo abençoado ali, glória a Deus. Então, partindo aqui no versículo 22, eles levaram Jesus para o Gólgota. O Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. A palavra Gólgota significa caveira, né? É uma palavra ali no hebraico que significa justamente o que está aqui escrito, né? Lugar da caveira, né? E eu quero agora mostrar mais uma foto aqui para a gente entender como era esse lugar da caveira, né? Que bênção, né? Então, nós temos aqui essa foto. Essa foto é uma foto um pouco antiga, então eu peguei na internet, eu não sei de que época é, mas se vocês verem aqui no detalhe, ela vai mostrar que tem uma forma aqui parecida com a caveira, né? Então, a gente consegue, deixa eu só manusear bem aqui Então, a gente consegue ver dois olhos aqui, né? Esse monte aqui, você vê que embaixo aqui tem uma estrada. Então, não era à toa que escolheram esse local aqui, né? Os viajantes, as pessoas que passavam aqui, viam os crucificados, geralmente eles ficavam em cima desse morro aqui. Você está vendo aqui dois buracos pretos, né? Então, mostra justamente os olhos da caveira, e em cima as pessoas eram crucificadas, né? Tem mais outra imagem aqui mais recente. Aqui já a erosão já destruiu um pouco dessa caveira, né? Já colocaram elementos aqui que não, grades e portões e tudo mais, mas lembra um pouco a caveira, né? Eu creio que na época de Jesus lembrava muito mais uma caveira, né?
o passar dos anos, né, os processos ali de chuva, de erosão, de vento, acabaram por danificando. Hoje, inclusive, não dá para se distinguir quase nada dessa caveira. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, seguindo aqui, lugar da caveira. Então, esse lugar, ele era o mesmo onde os criminosos eram levados, né? Jesus, ele foi contado ali entre os criminosos. Naquele tempo, os criminosos condenados à cruz, eles não tinham direito a um sepultamento digno. Muitos deles eram deixados para apodrecer ali na cruz. O nome, então, seria por conta de duas características, né? O nome Gólgota, caveira, né? Porque tinha aparência de caveira e porque ali deviam ter muitos ossos, né? Muitos corpos putrefados, muitas caveiras, né? Ficava na estrada ali, né? Jerusalém era uma cidade pequena, né? Tinham diversas saídas e esse lugar da caveira ficava na saída da porta de Damasco, né? A estrada que dava para Damasco. Então, realmente a gente percebe aí uma semelhança a uma caveira, uma rocha em forma de uma caveira. E esse local foi um local escolhido pelos romanos porque ficava em uma parte bastante visível, né? A gente viu ali na foto mais antiga que tinha uma estrada, os viajantes, quando iam chegando em Jerusalém, eles já avistavam ao longe aquelas pessoas ali penduradas, né? Uma forma de intimidar os criminosos, né? Se a pessoa estivesse chegando em Jerusalém com o intuito de roubar, com o intuito de matar, com o intuito de destruir, ele já via aquela pessoa ali, e geralmente o que a pessoa fazia era colocado em cima da cabeça, né? O crime que ela cometia era pregado em cima da cabeça, e a pessoa já ficava intimidada ali, né, para cometer qualquer crime, né? A pessoa chegava de uma cruz ali, em cima foi pego roubando, então a pessoa já pensava duas vezes antes de roubar. Glória a Deus. Versículo 23 fala que deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então, aqui o nosso mestre, ele já está pregado ali, já está para ser pregado na cruz, perdão. Então, deram para beber ali um vinho, né, antes de martelar ali suas mãos e seus pés na cruz, mas ele não toma, né, segundo aqui Mateus fala que ele prova, mas recusa-se a beber. Então, Mateus e Marcos aí dando testemunho de que Jesus realmente não tomou esse vinho com mirra, né? Outras traduções falam em fel, vinho com fel. Então, os estudiosos creem que esse vinho, essa mistura aqui de vinho com mirra, era considerado ali uma espécie de narcótico, um anestésico, uma droga que aliviaria a dor, né? Jesus ia ter a mão furada, ia ter os pés furados. Então, um anestésico ali para relaxar os seus músculos, dar uma sonolência, né? Dar uma anestesiada ali antes deles fazerem isso, mas Jesus se recusa a tomar, né? O pastor Russell Shedd, que inclusive escreveu essa Bíblia aqui que eu uso, e eu também tive a oportunidade de ver uma pregação dele na Decidade, ele escreveu aqui, na nota aqui de rodapé, que o vinho com mirra era uma forma de amenizar através de entorpecentes os sofrimentos do crucificado. Então, mas Jesus recusa-se a beber, ele não quer estar dopado, ele quer sentir realmente todo o peso ali do que o Pai tinha estabelecido para ele, né? Então, Jesus recusa-se e ele escolhe ficar totalmente, 100% consciente. No versículo 24, ele foi pregado na cruz, né? Então, o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Então, e assim, né, Jesus foi crucificado, os pés, as mãos pregados na cruz, aquela situação ali incômoda ao extremo, cãibras, sensação de asfixia, né, quando você tem um peso ali do seu corpo ali nos pulmões, né, a morte ela vinha por sufocamento, por esgotamento ou por hemorragia. Era costume, então, repartir os soldados romanos repartiram ali, tiravam as roupas do crucificado. Então, Jesus ele passou por todo tipo de humilhação possível e impossível, né? Ele ficou nu, completamente ou parcialmente sem roupa, tanto durante o açoite quanto durante a crucificação. Jesus havia sofrido calúnia, testemunhas falsas foram levantadas contra ele, palavras de ódio, palavras de escárnio, como a gente vai ver daqui a pouco. Durante o carregamento da cruz e também quando ele estava pregado na cruz, possíveis pedradas, multidão ali enfurecida, palavras de insulto, e ainda sofreu a humilhação ali de ser trocado por um bandido, né? Vergonha ali e tudo mais.
Então, os soldados lançam sorte ali para saber com quem ficariam as suas vestes, né? As vestes de Jesus. Vestes eram itens difíceis naquela época. Naquela época você não encontrava, era bonitinha, lá você tinha que comprar o tecido, né? Fazer a roupa, costurar e tudo mais. Então, eles lançaram sortes aqui para ver quem ficava com a veste de Jesus, né? Eles não sabiam nada, né, sobre aquelas vestes ali, né? Talvez algum dos soldados tenha ouvido falar, né, que uma mulher tocou nessas vestes aqui com fé em Jesus e foi curada ali, mas eles não sabiam disso. Lançaram sorte ali sobre as vestes de Jesus, as vestes de mestre, né? Jesus era um rabi, um conhecedor da lei. As pessoas o chamavam de rabi só em ver as suas vestes. Mas tudo foi para que se cumprisse as escrituras, né? O Salmo 22, versículo 16, fala que rodearam-me os cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre as minhas roupas. Salmo 22, versículos 16 e 18, né? Na verdade, todo o Salmo 22, ele fala muito da crucificação de Jesus, né? Glória a Deus. Então, era a hora terceira quando o crucificaram. Então, mais uma vez aqui nós vamos usar aqui as imagens, né? Eu acabei fechando aqui, mas a gente abre novamente, né? Tá aqui, pronto. Então, os judeus, eles começavam a contar a partir das 6 da manhã, então a hora primeira deveria ser 6 da manhã. Então, aqui fala que era a hora terceira quando crucificaram. A hora terceira é 9 horas da manhã. Então, Pilatos havia condenado Jesus mais ou menos 8 horas da manhã, e 9 horas da manhã, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas 9 horas da manhã ele foi crucificado. E Jesus só vai morrer às 3 da tarde, ou seja, na hora nona. Na hora sexta, que é meia-noite, meio-dia, trevas cobrem a terra, como a gente vai ver também. Então, você vê que o nosso mestre passou 6 horas na cruz. Então, na hora terceira, versículo 25, no capítulo 15 de Marcos, fala que foi quando o crucificaram, 9 horas da manhã. Então, 9 horas da manhã, o nosso mestre foi pregado na cruz do Calvário. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a cruz, ela é um dos maiores paradoxos, né, da nossa fé. Ao mesmo tempo em que ela é a maior tragédia, né, de todos os tempos, ela também é a maior vitória, né? Então, nós temos do lado a maior tragédia, porque o Filho de Deus foi crucificado, e nós temos a maior vitória, porque através da crucificação dele, ele foi morto, ele ressuscitou ao terceiro dia para que nós tenhamos vida e vida em abundância, né, através da fé no nome dele. Glória a Deus. Então, todos os propósitos de Deus apontam desde a eternidade para este momento. Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Na próxima segunda-feira, eu irei trazer um estudo que ele vai mostrar como Satanás, ao longo dos anos, né, desde Gênesis 3:15, eu vou mostrar aqui alguns episódios que existem na Bíblia, no Antigo Testamento, como Satanás tentou ali impedir o cumprimento das profecias, mas ele foi derrotado. Então, continuando aqui nossa crucificação, a crucificação de Jesus, Cristo, ele foi crucificado na hora terceira. Cristo desce do céu para a terra. Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo rei, ele se fez servo. Sendo juiz, ele se fez aqui uma vítima indefesa. Ele era santo, mas ele se fez pecado por nós. Sendo bendito, ele fez maldição. Sendo glorificado pelos anjos, ele foi cuspido pelos homens e o crucificaram, né, como um bandido. Então, no Getsemane, ele havia suado sangue. No Sinédrio, ele foi acusado falsamente, cuspido, esbofeteado, carregou a sua própria cruz. No Pretório, ele foi condenado à morte, açoitado, né, carregou sua própria cruz. No Calvário, ele foi pregado aqui na cruz. Versículo 26 fala que por cima da sua cabeça tinha um epígrafe, a sua acusação, o rei dos judeus. Então, ali estava o motivo de ele estar ali na cruz, né, segundo os romanos. Tudo isso ele fez por nós, né? Filipenses 2:5 fala que tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele foi, não julgou por sendo Deus, ele não tomou a forma de Deus,
não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ele se humilhou, né, foi obediente até a morte, morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, glória a Jesus. Então ele fez tudo isso para ser exaltado pelo Pai, para nos trazer vida, para que nós, em nome dele, nós tenhamos a salvação dos pecados, né? Então, o motivo da crucificação de Jesus, o rei dos judeus, placa colocada ali pelos romanos, era comum justificar a crucificação e humilhar ainda mais os que estavam ali sendo executados. Todos os crucificados tinham o crime ali cometido pregado acima das suas cabeças, né, como forma de medo, de intimidar outros, né, que outras pessoas, outros bandidos não cometessem os mesmos crimes. Então, esse foi o motivo aqui pelo qual os líderes religiosos acusaram perante Pilatos. Eles disseram que Jesus se dizia ser Deus, né? Se dizia ser o rei dos judeus. Nós temos que, em Marcos, nós temos que é o rei dos judeus, que é a inscrição que está. Em Mateus, nós temos, este é Jesus, o rei dos judeus. Em João, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, a mesma frase aí nos três evangelhos com algumas diferenças. Em João 9, 19, do 19 ao 22, fala que Pilatos escreveu um título e colocou em cima da cruz, né, entregou para ser colocado em cima da cruz, o que estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus leram aquele título, porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva rei dos judeus, mas que ele se diz o rei dos judeus. E Pilatos diz: o que escrevi, escrevi. Como se Pilatos estivesse, de certa forma, ali, fazendo uma profecia inconscientemente. O que ele escreveu foi para sempre ali registrado na história. Jesus, o rei dos judeus. E ele realmente era o rei dos judeus, né? O Messias que havia de vir ao mundo, Cristo, o ungido de Deus. Então, as três línguas que foram escritas aqui, Marcos não traz, mas nós temos em João, que foi o hebraico, o latim e o grego, né? A mesma frase em três línguas diferentes. O hebraico era a língua dos judeus, da religião judaica, dos judeus ali da região da Palestina. O latim era a língua dos romanos, a língua dos soldados, a língua da lei romana. Pôncio Pilatos também falava latim. E o grego era a língua universal, né, da cultura ali, helenística, a língua de comunicação geral ali de todas as províncias romanas. Era como se fosse o inglês no dia de hoje, né? Hoje, onde você viaja, você fala inglês ali e muitas pessoas entendem. Então, era o grego nessa época, que é o equivalente ao nosso inglês de hoje. E você vê que essa frase aqui, ela não simboliza crime nenhum, né? O rei dos judeus, glória a Deus. Aquela frase era nada mais do que a verdade. Ele era realmente o rei dos judeus. O rei que os judeus esperavam, o Cristo, né, o Messias, o Salvador do mundo, só que não do jeito que eles queriam, mas do jeito que Deus quis. Né? Glória a Deus. Então, Jesus, ele foi crucificado ali, contado entre os malfeitores, versículo 27, perdão. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores ele foi contado. Então, Jesus foi crucificado ali no meio de 2 ladrões. Quem passasse de longe ali era como se Jesus fosse o líder, porque ele estava no meio. O principal malfeitor daquele grupo ali. Mal sabiam ali que Jesus era um homem justo, um homem santo, um homem sem pecado. É interessante que nenhum dos apóstolos foi crucificado, né, com Jesus, né? Eles fugiram ali, eles se escandalizaram e fugiram. Eles foram crucificados mais depois, né, anos depois. Se, por exemplo, Pedro tivesse sido crucificado junto com Jesus, poderia parecer que os pecados tinham sido divididos entre Jesus e Pedro, mas não foi assim. Por isso, Jesus foi crucificado entre 2 malfeitores ali desconhecidos, né, que de modo algum teriam participação com o sacrifício de Jesus por nós. Então, sobre esses 2 malfeitores, em Lucas, nós temos mais detalhes sobre eles, né?
Lucas 23, 39 fala o seguinte, ó. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava de Jesus, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, que episódio abençoado. É como se Satanás ali tivesse usando todo mundo, né? Usando sacerdotes, usando soldados, usando as pessoas que passavam ali, usando esse malfeitor ali, e o Espírito Santo entra no outro malfeitor, né? Para equilibrar as coisas. O malfeitor fala ali pela boca de Deus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse que hoje mesmo você estará comigo no paraíso, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? E a irmã Cristiane até estava pregando sobre isso, e ele falou que o da esquerda ali, que foi o que blasfemou, né? Simbolizando ali a esquerda, e o da direita foi o que ficou com Jesus e foi salvo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Deixa o da esquerda ser condenado mesmo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Que bênção. Então, cumpriu-se a escritura ali que com os malfeitores Jesus foi contado, está lá em Isaías 53, ele foi contado com os transgressores. Versículo 29 fala que os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz. Então, os que passavam ali, né, os que estavam ali assistindo, blasfemavam de Jesus. Aqueles mesmos que haviam gritado hosanas ao filho de Davi, hosanas ao que vem em nome de Deus, né, no domingo, agora na sexta-feira acabam blasfemando contra ele, meneando a cabeça, né? Menear a cabeça é você balançar para um lado e para o outro, sentido de reprovação, né? Quando a criança faz algum mal feito, você balança a cabeça fazendo assim. Então, eles faziam isso contra Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. E até isso foi profetizado, né? Até esse balançar de cabeça aqui foi profetizado. Isaías 37, 22 fala que esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião te despreza, né? Jerusalém te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Salmo 22, 7, 8 fala que todos os que veem zombam de ti, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que eu livre-o, pois nele tem prazer. Então, até o desprezo, né, até o ato de balançar a cabeça foi profetizado. Todos os eventos que Jesus passou foram profetizados. Cristo foi escarnecido por 3 grupos, né? Os pecadores ignorantes, os pecadores religiosos e os pecadores condenados. Então, os condenados da cruz, o condenado da esquerda escarneceu dele, os ignorantes ali escarneceram dele, os pecadores religiosos, que são os piores, né, que são os que conhecem as escrituras, também escarneceram de Jesus. Né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a mesma acusação aqui, né, se repetindo, né, embora soubesse que era um testemunho falso contra Jesus, essa questão de destruir o santuário, né, Jesus falou do seu próprio corpo, mas eles usaram isso para blasfemar, para falar mal do mestre, né? Jesus usa as mesmas... Mateus, nesse mesmo versículo aqui, só que no livro de Mateus, ele usa palavras semelhantes às de Satanás no deserto contra Jesus. Eles diziam assim, ó, o mesmo versículo em Mateus 27, o mesmo versículo de Marcos 15, 29, Mateus 27, 40, ó, e dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Satanás, quando tentou Jesus, ele usou essas palavras, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Então, você vê aqui que esses homens aqui, os sendo usados aqui por Satanás, né? Príncipe das trevas ali, junto ali, presente ali na crucificação de Jesus, né? Como se fosse a última zombação ali de Satanás, né? E se Jesus descesse realmente da cruz,
Ele não poderia, se ele salvasse a si mesmo, ele não poderia nos salvar. Se ele descesse da cruz, todos nós desceríamos direto para o inferno, né, quando a gente morresse. Porque ele não desceu da cruz, nós podemos subir aos céus, né? Nós temos a vida eterna, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, Jesus foi fiel ali até a morte, morte de cruz. Então, nós vemos aqui, ó, que Jesus, ele foi escarnecido como profeta, versículo 29, destrói o templo em 3 dias, o reedifica, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Ele foi escarnecido como salvador, né? Salva-te a ti mesmo. E foi escarnecido como rei, versículo 31. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, dizendo, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então, Jesus, ele foi despido das suas vestes, as vestes foram repartidas entre os soldados, ele foi crucificado entre 2 ladrões, como se fosse um criminoso, ele foi escarnecido pelos que passavam, escarnecido pelos sacerdotes, pelos escribas, aqui no versículo 31, escarnecido pelo fato de não se ajudar a salvar a si mesmo, isso tudo pregado ali na cruz, morrendo de dor ali, sangue ensanguentado, sem ar já, né, com as mãos furadas, com os pés furados e escarnecendo dele ali, né, as pessoas nem compaixão nessa hora não tinham, né, escarneciam mais e mais ali do mestre, né, os líderes religiosos, o povo meneando a cabeça, todos escarnecendo ali, talvez jogando objetos contra Jesus, mas é isso mesmo, né, tudo foi profetizado. E chegada a hora sexta, né, nós vimos ali o relógio de Deus, na hora sexta, era meio-dia, houve trevas sobre a terra até a hora 9. Então, do meio-dia às 3 horas da tarde, quando foi Jesus expirou, houve trevas sobre a face da terra, sobre toda a terra. Então, as trevas escureceram não só o local onde Jesus estava, mas a Bíblia fala toda a terra, então foi quase toda a terra aí, né? Glória a Deus. Então, a penúltima praga lá do Egito, né, no livro de Êxodo, foi trevas, e aqui nós temos trevas, né, e a praga lá foi justamente o que assolou o Egito antes da morte do Cordeiro Pascal, que era a última praga. Então, aqui nós temos trevas antes da morte de um Cordeiro Pascal, né, que era Jesus, né, Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a gente vê semelhanças aqui, né, trevas no Egito antes da morte do Cordeiro para a última praga, trevas antes da morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, glória a Deus. Então, e lá no Egito foram 3 dias de trevas, né? As trevas eram tão densas, né, que se podia tocar nelas, né, mas no arraial dos hebreus não tinha trevas, né, estava bênção lá, estava normal. E aqui as trevas duraram 3 horas, né, da hora sexta até a hora 9. Então, trevas na penúltima praga, antes da morte do Cordeiro, duraram 3 dias. Trevas, antes da morte do Cordeiro de Deus, que duraram 3 horas, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. E Jesus deve ter sido pregado, Jesus foi pregado às 9 horas, e essa hora coincide ali, né, realmente com o Cordeiro, né? Essa hora de meio-dia ali, ela coincide com a hora que o Cordeiro era sacrificado lá no templo, né, para a Páscoa ali que eles estavam realizando. Foi nessa mesma hora, né, que o anjo também comunicou a Daniel as 70 semanas de Daniel, foi na hora sexta. Justamente o cumprimento aqui, a morte de Jesus cumpria as semanas de Daniel, a 69ª semana de Daniel. Glória a Jesus. Então, continuando aqui, todos viram, né, a hora 9, clamou Jesus, versículo 34, em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, vede, ele chama por Elias, profeta Elias. Então, todos viram ali que às 3 horas ali, Jesus, ele começa a clamar ali em alta voz, né, a hora 9, ali já perto do momento em que ele expira, né, que ele entrega o seu espírito. Então, Jesus exclama em aramaico, né? Ele exclama essas palavras aqui
foi deixada assim, sem tradução para o português, a tradução vem só depois, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, e a tradução vem depois, Deus meu, por que me desamparaste, né? Então, elas foram deixadas assim, sem tradução, para chamar uma atenção redobrada ali, Deus conversando com o Pai, né? Clamando ao Pai ali, na sua língua, né? No aramaico. Então, os pecados do mundo ali, causando separação do Pai com Jesus, né? Porque me desamparaste. O sentido aqui do qual Deus desamparou a Cristo foi que o Pai interrompeu aqui a comunhão momentânea com o Filho, deixou de se manifestar, deixou de manifestar o seu amor pelo Filho ali, porque sobre Cristo estavam todos os pecados da humanidade, estavam ali sobre ele, né? Deus sendo santo, ele não suporta o pecado, né? Jesus sente isso, ele sente essa separação física, né? Você vê aqui trevas, né? Trevas ali estavam, 3 horas de trevas, né? Como se a criação também estivesse testemunhando ali a gravidade da morte de Jesus. Trevas ali como uma manifestação física, espiritual, ali como se uma batalha estivesse acontecendo ali no mundo espiritual. Deus julgando ali o pecado e agora Cristo ali sentindo o peso ali da separação com o Pai. Deus sendo santo, ele não suporta pecado. Quando ele viu os pecados em Cristo ali, ele se separa momentaneamente ali do Filho, né? Então, a agonia terrível que Jesus estava sofrendo na cruz, mas eu creio que essa agonia aqui foi muito maior, né? De separação com o Pai. Porque ele fez pecado, Jesus se fez pecado e maldição por nós. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas Jesus ainda continua firme ali, né? Deus meu, chamando Deus ali, Deus dele, né? Glória a Deus, glória a Jesus. O versículo 35 fala que o povo ali pensa que ele está chamando por Elias, profeta Elias, né? Alguns que estavam ali assistindo interpretaram mal as palavras de Jesus, pensavam que Jesus clamava por Elias, né? Elias tinha sido arrebatado, né? Os judeus pensavam que Elias sempre ajudava ali nas horas difíceis. Muitos judeus, inclusive, tinham uma tradição ali de, quando faziam uma refeição de Páscoa, deixavam uma cadeira livre para que Elias pudesse sentar ali de forma simbólica, né? Então, o judeu tinha essa tradição que Elias poderia voltar numa hora de grande aflição para ajudar, né? Porque ele tinha sido levado a uma carruagem de fogo e ele podia voltar ali a qualquer hora para ajudar no meio de uma grande provação. Mas Jesus clama por Deus, né? Elias seria Eliá, Deus é Eloi, né? Eloi, Eloi. Palavras diferentes, né? Entonações ali diferentes. Então, no versículo 36, nós temos que um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Então, Jesus, a gente vai ver aqui, que no 37, ele dá um brado ali bem grande e depois expira. Então, Jesus, ele não morre, ele entrega o seu espírito. A morte não tinha poder sobre Jesus, porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Como nós pecamos, nosso salário é morrer. Como Jesus não pecou, então ele não podia morrer. Como é que a morte ia tragar ele se ele não tinha pecado, se o salário do pecado é a morte? Então Jesus entrega o seu espírito. Ele perto ali da morte, e após tamanho sofrimento, nós, né, se fosse a gente, a nossa voz começaria a falhar, a gente já estava desfalecendo ali, ninguém conseguia nem, às vezes uma enfermidade a gente fica fraco a ponto de não conseguir nem falar, mas Jesus ali reúne forças e dá um brado ali, com grande voz, né, um grande brado, e ele expira, né. Então, ao todo aqui, o Evangelho de Marcos, ele traz apenas uma frase de Jesus, mas ao todo, na sua crucificação, Jesus proferiu 7 frases. Então, foram 7 frases, e cada frase é um ensinamento. Como eu falei no início aqui do estudo, que até na cruz Jesus nos ensina, é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, ele deu esse brado aqui e expirou. Então, a primeira frase falada por Jesus foram palavras de perdão. Então, Jesus pregado na cruz e ensinando sobre o perdão. Lucas 23, 34, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, a primeira frase dita por Jesus após a cruz após ele ser pregado, a cruz ser levantada, ele disse isso. Um pedido de oração para que Deus Todo-Poderoso perdoasse a ignorância daqueles que estavam crucificando a Jesus.
perdoasse os líderes religiosos, os romanos, o povo que blasfemava ali, que o acusava. Então, reflete, Jesus, ele não pode contradizer a sua palavra. Os ensinamentos de Jesus, eles não podem ser Jesus não pode se contradizer, né? Ele ensinou o quê? Vamos lá em Mateus 5, fala o quê, ó? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estais nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Os publicanos fazem o mesmo. E se saudarem unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Os publicanos também fazem assim, né? Publicanos eram considerados os piores ali entre os judeus, né? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, Jesus, ele não podia contradizer a sua palavra, ele não podia falar palavras ali de raiva, de ira contra aqueles homens. Ele fala palavras de perdão ali por aqueles homens. Que ensinamento tremendo ali, né? Mesmo na hora da morte, ali mesmo uma morte injusta, um julgamento injusto, Jesus pede perdão por aqueles que estão falando ali, que estão pregando ali na cruz. A segunda frase de Jesus foi palavras de salvação. Então, ele ensina ali, ensinamento tremendo também, né? Que Lucas 23, 43, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Uma palavra de salvação. Então, no momento em que Jesus é crucificado, 2 ladrões também são, como a gente viu, né? E o ladrão da direita reconhece que Jesus era inocente, pede que seja lembrado. Como a gente viu, né? Quando Jesus entrasse no seu reino, Pai, mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde dizendo que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso, uma palavra de salvação. E aqui essa frase de Jesus é a prova contra o purgatório defendido pela Igreja Católica. A Igreja Católica diz que quando você morre, você vai para o purgatório para passar um tempo ali para, de uma certa forma, perdoar os pecados que ainda restaram ali, se purificar. Mas Jesus não diz assim, ó, tu vai para o purgatório, depois a gente se encontra no paraíso. Não, ele diz, hoje mesmo nós estaremos ali no paraíso. Jesus não mandou ele seguir nenhum outro caminho ali, ó, vai para o purgatório, se purifica lá e depois tu me encontra no paraíso. Não, hoje mesmo tu estarás comigo ali no paraíso. Então, Jesus ensinando na cruz. A terceira palavra que Jesus proferiu são 7, né? 7 é o número de Deus. Então, terceira palavra ali de amor, de afeição. João 19, 26, 27, Jesus fala assim, ó, olha para sua mãe que estava ali junto com João, o discípulo João, e ele diz o seguinte, ó, mulher, eis aí o teu filho, e olha para o discípulo e diz, eis aí a tua mãe. Então, Jesus, no alto da cruz, sofrendo, pregado, sangrando, com dores, ele ainda contempla ali o seu amigo, ali, os poucos amigos, a sua mãe, seus familiares que estão ali, e honra o seu pai e a sua mãe na cruz, né? Pede que João cuide da sua mãe ali, filho, mãe, eis aí o teu filho, né? Cuida dele, ele cuida dela. Então, pregado na cruz, Jesus cumpre o mandamento de honrar o pai e a mãe, né? Honrar os pais, honrar a mãe, no caso aqui. A quarta frase ali foi uma conversa com Deus, né? Que nós vimos, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ainda vou aprender a pronunciar direito. Então, Deus meu, por que me abandonaste? Está em Mateus, está em Marcos também essa frase, né? Expressa o sentimento ali de total abandono ali que ele experimentou. Jesus estava com os nossos pecados e era necessário enfrentar essa agonia a fim de cumprir o desígnio que o Pai havia estabelecido, com separação momentânea, né? Até que Jesus morresse ali e ressuscitasse. A quinta frase foi palavras de uma necessidade de agonia, mas uma necessidade física. Jesus falou em João 19, 28, tenho sede. Então, a palavra ali mostrando a natureza humana dele, o ensinamento ali de que ele era também humano. Ele ele não estava reclamando, não estava desesperado ali. Ele apenas pede ali água para beber, né? Tenho sede. É por isso que a gente fala ali em Hebreus, né, que nós temos um Salvador que se compadece, né, que ele conhece as nossas dores, ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele também era humano, em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Glória a Deus,
Glória a Jesus, né? A sexta frase, né, já caminhando aqui para o fim, palavras de vitória. A sexta e a sétima, né? A sexta foi palavras de vitória e a sétima foi palavras de rendição. Sexta frase, está consumado, João 19:30. Ele, após beber aqui essa esponja com esse vinagre, aqui no versículo 36, não tem mate, mas em João nós temos está consumado, tudo foi consumado. Jesus declara que tudo que deveria ser feito foi cumprido e é interpretado como um sinal de que a obra da salvação foi eficaz. Então, o seu sacrifício ali foi feito, né? Tudo foi estabelecido, está consumado. Tetelestai, né, em aramaico, está consumado. A sétima frase foi palavras de rendição. Ali ele entregou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Lucas 23. Então, terminada a sua agonia, Jesus abandona ali, se abandona, expira, né, aos cuidados do Pai. É justamente esse brado aqui que vimos no versículo 37, né? Brado, ele expira. O brado foi, está consumado, Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Frases que foram ditas logo que, quase que em série ali, uma após a outra. Palavras de vitória e de rendição ditas em sequência, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a morte e a ressurreição de Cristo, né? Esse evento aqui é o mais importante para a nossa fé, né? O que resume o cristianismo. Está consumado, ele morreu ali como um vencedor. Ele não foi morto, mas Deus deu a sua vida voluntariamente, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Bendito seja o nome do Senhor. E para finalizar, versículo 38, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Então, esse versículo aqui, o que é que significa ele, né? A gente está falando da crucificação e logo ele fala em véu do santuário rasgando-se. Então, nós temos ali o templo, né? O templo em Jerusalém tinha o templo ali onde Jesus ensinava. Lá no templo nós tínhamos, o templo era dividido em dois lugares. Tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos. O lugar santo, todos os sacerdotes podiam entrar, né? Tinha um candelabro, tinha uma mesa com pães, mas o lugar santíssimo só o sumo sacerdote podia entrar e tinha um véu separando, né? Um véu bem grosso, bem pesado. Então, essa cortina ali, uma cortina que separava o lugar santo, o lugar santíssimo. Então, quando Jesus morre, significa esse véu se rasgando, significa que a barreira de separação entre Deus e a humanidade estava removida, né? As pessoas, até Jesus, as pessoas tinham que ir ao sacerdote, o sacerdote fazer expiação dele através de um animal. Com a morte de Jesus, esse véu sendo rasgado, nós temos uma ligação direta com Jesus, nós não precisamos de sacerdotes, de outros mediadores, né? Não precisamos de padre, de pastor, de ninguém. A gente tem comunicação direta com o Pai. Crendo em Jesus, nós somos salvos. Então, o véu rasgado simboliza esse término, né, da lei judaica. A lei cerimonial não tinha mais valia, agora era por intermédio de Jesus Cristo, né, da sua morte. O caminho ali que ele abre para a presença do Pai. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, vamos ficar por aqui. Na próximo estudo, nós iremos continuar aqui a nossa Via Crucis aqui, né, pelo livro de Marcos, né, seguindo aqui o enterro de Jesus e a sua crucificação, a sua ressurreição logo em seguida, né, que bênção, né, também serão palavras ali que irão nos alegrar, né, se a crucificação é triste, né, se a gente vê Jesus sendo cuspido, sendo chicoteado, sendo morto ali, a ressurreição é a coroa, né, a glória dele, né, glória a Deus, glória a Jesus, né, nos anima, né, que bênção, né, glória a Deus. Então, a Jane não está aqui, eu queria pedir para o Eliano. Então, Eliano, ontem você disse que ia orar hoje. Beleza, se você puder orar por nós, é bênção. Obrigado aqui, Renato. Então, eu vou orar, viu? Tem alguma oração especial ou não? Alguém tem algum pedido? Alguém tem algum pedido de oração? Se alguém quiser escrever aí no chat, algum pedido aí. Tem a sobrinha da Carla, né, que está doente. Se puder orar por ela, Eliano. Tá certo. Vamos orar. Tem que a Elisa Pinheiro falou, a oração pela minha neta Melissa, que é a sobrinha da Carla, que é neta da dona Elisa. Ok? Então vamos orar, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Senhor maravilhoso, Senhor de eternidade, graças nós te damos, Pai amado, Pai querido, por mais uma oportunidade reunidos aqui
louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus, Pai. Agradeço a vida de cada um, Pai, dos participantes aqui desse grupo maravilhoso. Agradecer a vida do Renato, da Jane, que estão com compromisso sério com Jesus e nos passando essas palavras maravilhosas que eles pregam todos os dias. Senhor, eu te peço, Pai, pela vida de cada um, abençoa, faz com que as palavras de Deus sejam, Pai amado, Pai querido, colocada dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, que seja, Pai, sempre, Pai, maravilhoso, Pai, esses estudos bíblicos. Eu te peço, Pai amado, Pai querido, oração aqui para as pessoas que estão enfermas, Pai amado, do grupo, e as pessoas dos seus familiares, Pai amado. Em nome de Jesus, que o Senhor venha curar, Senhor. Livre de todo mal, de toda gripe, de toda tempestade ruim, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos dá uma noite abençoada, uma noite guiada com o Teu Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um de nós. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Que bênção. Então, glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. Amanhã nós voltaremos aqui, estaremos no mesmo horário, né? Na mesma fé, né? Jane irá ministrar o capítulo 33 do livro de Gênesis. Amanhã, a partir das 17h30, estaremos todos aqui novamente. A paz do Senhor a todos, né? Que todos possam ter uma noite abençoada, um domingo abençoado. Todos nós possamos orar, né? Separar um momento ali para ler as Escrituras, ler não só Marcos, né? Mas ler outros livros também, né? A palavra sempre é bênção para a nossa vida, né? Que todos fiquem bem. A paz do Senhor a todos. Né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Até amanhã. Paz do Senhor. Até amanhã. Paz, Até amanhã, paz do Senhor. Obrigada. Paz. Paz. Paz, Jane. Paz, meus amados. Uma boa noite para vocês. Paz do Senhor. Paz do Senhor.